Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Já temos aqui mais algumas atualizações e vejam só, o Alexander Lukashenko afirmou durante essa última quinta-feira que o Putin implantou os mísseis Oreshniks no território da Bielorrússia. Então, Putin estaria aumentando a dependência ou escalando aí o apoio, de repente, da Bielorrússia para a Rússia na guerra na Ucrânia. A gente sabe que a Bielorrússia participa ativamente desde o início da invasão na Ucrânia. A gente sabe que o Lukashenko foi quem liberou o território da Bielorrússia para que o Putin passasse, invadisse a Ucrânia na crocodilagem, e não é... O Lukashenko não faz nenhum esforço de esconder que ele apoia o Putin, ele é o aliado mais próximo do Putin, não o mais poderoso, mas o mais próximo do Putin, ali cercando a Ucrânia. Inclusive, Polônia e tantos outros têm tantas dores de cabeça com as fronteiras com a Bielorrússia. Putin passa tropas por ali, até hoje o Putin usa o território bielorrusso, até hoje, até as próprias raquetas nucleares o Putin colocou também a pedido do Lukashenko, né, ali na Bielorrússia. E agora, mais uma escalada. Eu tenho aqui um pouco mais de detalhes. Quero antes rapidinho pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Todo aquele nosso velho combinado de sempre, né? Não custa nada e ajuda muito a continuação do nosso trabalho. Fechado? Feito o nosso trato, feito o nosso combinado, aqui aparecem os dois de mãos dadas. Bom, farinha do mesmo saco, né? Acontece que o Lukashenko afirmou então que o Putin implantou Oreshniks no território russo. Eles já estão lá e já estão em serviço, já estão ativos ali, prontos para o combate, segundo as palavras do Alexander Lukashenko. Os mísseis Oreshniks da Rússia foram implantados com sucesso na Bielorrússia e já estão de prontidão ativos para o combate. O míssil Oreshnik é um dos mais recentes, né, apresentados pela Rússia. Ele foi apresentado em 2024. Ele foi usado poucas vezes, inclusive, contra o território ucraniano. Os russos lançaram Oreshniks ali na região do Dnipro, na Ucrânia, mas eles foram usados poucas vezes. É um míssil hipersônico, é um míssil bem difícil de ser abatido, né? O próprio exército ucraniano admitiu que o Oreshnik é um míssil bem difícil de ser abatido, embora os russos não tenham dado, né, não tenham entregue os dados oficiais das capacidades do míssil Oreshnik. A Ucrânia entendeu que ele pode voar aí até 12 mil quilômetros por hora. É muito rápido, é um míssil hipersônico, né? É muito difícil de ser abatido. 12 mil quilômetros é uma velocidade impressionante, absurda. É difícil por radar detectar, é difícil de abater, quase impossível de abater esse tal de Oreshnik. Ele pode transportar 6 ogivas ao mesmo tempo, dentre elas, obviamente, nucleares, né, as raquetas nucleares do Putin. E ele tem aí o alcance, um range de entre 1.000 a 5.000 quilômetros. Não está claro, como eu disse, são dados divulgados pela Ucrânia de um equipamento russo, porque o Putin esconde a real capacidade dos Oreshniks. É um míssil recente, mas ele pode voar a 12 mil quilômetros por hora, o que torna ele quase impossível de ser abatido. Pode transportar 6 ogivas ao mesmo tempo, incluindo ogivas nucleares, e ele pode atingir alvos aí entre 1.000 a 5.000 quilômetros de distância. Portanto, são mísseis poderosíssimos dos russos, extremamente caros. A Rússia consegue fabricar 6 no máximo por ano, tá? A Rússia só consegue entregar 6 mísseis Oreshniks por ano. Ele é um míssil de 2024, então o Putin não pode sair lançando assim a rodo. Teve o ataque no Dnipro, que eu me recordo, talvez tenha tido outro ataque, mas são raras as vezes que os russos usam esse hipersônico contra o território ucraniano. E agora o Lukashenko se gabando aí de ter mais um armamento russo no território bielorrusso, tem as armas nucleares, né? A gente se recorda aqui que o Lukashenko argumenta com o Putin de que os aliados da OTAN tinham as armas nucleares nos seus territórios, né, respectivos territórios. Eles compartilhavam, então, aí o guarda-chuva nuclear, deixando armas nucleares em várias regiões estratégicas dos aliados da OTAN,
E o Putin foi no embalo, viu que foi justo e colocou também armas nucleares, então começando com um aliado, né, a Bielorrússia. E desde então Lukashenko soltou as asinhas, colocou as asinhas de fora, na verdade, né? Aumentou as provocações e tudo mais, não só contra a Ucrânia. E agora, mais uma então para o Lukashenko se gabar, né? O Putin, em mais uma escalada, já colocou os Oreshniks no território da Bielorrússia. O Putin não confirmou, mas o Lukashenko é um aliado muito próximo do Putin. Jamais brincaria com isso. Jamais acho que blefaria com isso também, mas não dá para colocar as mãos no fogo, né? Então, Putin escalando a situação, aumentando a dependência da Bielorrússia, escalando, na verdade, o apoio, o nível de apoio da Bielorrússia, embora eles meio que tenham ali já acordo de proteção bilateral e tudo mais, que deveria ser se um país atacar a Bielorrússia, a Rússia tem que ajudar, enfim. O Putin tem também com a Venezuela. A Rússia tem também esse lance com a Venezuela e até o momento, bom, Putin falou sobre isso, inclusive hoje, eu falei no vídeo passado no outro canal, ameaçando os Estados Unidos, ameaçando o Ocidente, as consequências seriam devastadoras se a Venezuela fosse atacada pelos Estados Unidos, a Rússia teria que responder, coisa nenhuma, Putin não consegue nem defender o próprio território, mas ele quer dar uma de galo em território alheio, como está fazendo na Ucrânia, né? Eles têm esse contrato também e o Putin não vai proteger a Venezuela coisa nenhuma. E, enfim, então não dá para garantir também que o Lukashenko tá com essa proteção toda que ele pensa, né? O Lukashenko sequer faz parte da cadeia ali de eventos que tem que acontecer para que uma bomba nuclear seja lançada. Ele não faz parte de jeito nenhum. Não tem uma das chaves, não tem parte do código, não tem nada, não faz parte nem de longe, né? Mas ele vende o peixe que sim, ele vende o peixe que a Bielorrússia fica maior por conta desse apoio do Putin. Ele até aumenta as provocações na fronteira com a Polônia, foi um problemão danado durante esse ano de 2025 por conta de provocações da Bielorrússia, né? Tá? Em combo aí com os drones russos sobrevoando o espaço aéreo polonês também, foi até capital da Polônia, enfim. Putin escalou as provocações para cima da Polônia em 2025 e agora, basicamente, o ano se despede, né? A coisa pode piorar ainda mais. Tem gente que crê que não, a coisa vai amenizar agora, 2026 começa melhor. Eu, infelizmente, vejo ao contrário. A situação começa pior, porque agora a Ucrânia escala os ataques contra o território russo, Putin escala também os ataques contra o território ucraniano, Putin escala as ameaças, nenhuma perspectiva desse acordo aí ir para frente, esse último plano com 28 pontos, agora 20, enfim, as perspectivas são muito baixas, né? De um fim da guerra, pelo menos para agora, para o começo do ano. De repente as coisas podem mudar de uma hora para outra, mas a julgar pelo que temos aqui nesse momento, sem previsão, né? As informações, as previsões não são boas, né? Tá, pessoal, fico por aqui, viu? Obrigado quem ficou até o final, por favor, confirmem o like. Eu volto ainda hoje com vocês, com mais updates em relação à guerra na Ucrânia. Tamo junto, valeu!